Contos de Cá e de Lá, com Sandra Guzmán. Olá, sou Sandra Guzmán, contadora de histórias, e estamos aqui novamente no Contos de Cá e de Lá com a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Ontem, dia 18 de abril, nós comemoramos o Dia Nacional do Espiritismo, porque foi no dia 18 de abril de 1857 que Allan Kardec, pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, lançou a primeira versão do Livro dos Espíritos. Um livro que trouxe mensagens libertadoras para a humanidade. Foi Allan Kardec que trouxe ao mundo a voz dos espíritos, que diziam a nós essas verdades espirituais. A vida não cessa, porque a morte não existe. Somos espíritos em evolução. A Terra é apenas um dos planetas que é habitado em todo esse universo. Nós estamos aqui de passagem para sermos felizes, para aprendermos e também para reparar dívidas feitas em existências anteriores. A verdadeira vida é a vida espiritual. O Consolador prometido foi assinado pelos seus verdadeiros autores, os espíritos. Ali tinha o nome de João Evangelista, o apóstolo, Vicente de Paulo, Swedenborg, Sócrates, o filósofo, e tantos outros, inclusive o Espírito da Verdade, que alguns dizem que poderia ser Jesus Cristo, ou mesmo uma pleiade de espíritos de luz. É assim que nós, então, começamos esse conto. Sabe por quê? Você sabe como é que Allan Kardec ganhou este pseudônimo? É isso que nós vamos contar agora, pelo livro, a obra maravilhosa de Marcel Souto Maior, Kardec, a biografia. E ele nos diz assim, que um dia Kardec estava numa das sessões que ele sempre participava na casa de duas meninas médiums, Julie e Caroline, que tinham 14 e 16 anos, respectivamente. As meninas eram médiums e elas recebiam as mensagens dos espíritos. Em princípio, um dos espíritos disse a elas: olhe, pegue ali uma cestinha de pão, uma cestinha de vime, coloque, encaixe no meio um lápis com a ponta voltada para baixo. Faça a sua concentração e nós escreveremos as mensagens. E assim as meninas fizeram. Quando elas impunham a mão naquela cesta, o lápis ganhava vida, a cesta ganhava vida e o lápis começava a escrever. Muitas dessas mensagens vinham do espírito protetor da família Budã, que era Zéfiro, um espírito muito brincalhão, um espírito bem-humorado. E Allan Kardec, por ser bastante sisudo, um professor cientista, não achava muita graça. Mas naquele tempo ele começou a realmente se convencer que a causa daqueles fenômenos vinha de uma inteligência maior. Essas inteligências eram os espíritos. E um dia ele estava ali numa sessão, já com o livro quase pronto, o livro dos espíritos, quando de repente se manifesta Zéfiro na casa das irmãs Budã, dizendo que ele e o professor Rivail, eles conviveram juntos lá no ano 58 a.C., na época do imperador Júlio César. Ambos eram druidas nas Gálias e eles ensinavam filosofia para o povo celta. E naquela época, o professor se chamava Allan Kardec. E assim, aos 53 anos, nasce Allan Kardec para dividir de maneira muito pontual as duas fases da sua vida. A primeira, como um professor, um educador laico. E a segunda, como compilador, o divulgador das verdades espirituais. Paz e luz.